Oi, Gabi. Deixa eu botar. Sejam bem-vindas, gurias. Hoje eu arrumo aqui pra... Ah, tá perfeito. Oi, Hã? Oi, querida. oi. Oi, Ângela. Oi, Nádia. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, meninas, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Sandra. A Marina. É muito bom de fazer, Marina. Oi, Oi, Tina. Sandra. Oi, Grazi. Sejam bem-vindas. Ó, Rafa, tio querido. Ah, Rafa. Oi, Raquel. Sejam bem-vindas. Oi, Grazi. Kate. A Grazi. Carla, Ah, Angelita. a Cris tá aí. Tef, sejam bem-vindas. Aproveitem, a live tá, Sheila, aproveitem a live, vai ser muito, muito, muito bonita. E eu já Oi, vou quanta começar a gente. fazer uma pergunta do que teu coração tá cheio, tá? Pensa, respira um pouquinho, conecta e pensa do que teu coração está cheio. Saudade. Hoje a gente vai falar sobre o poder das palavras pela visão sistêmica. A gente vai falar da importância de parar, tá? E analisar as nossas palavras. E a gente vai entender o que a lei do dar e receber tem a ver com as nossas palavras. E aí a gente vai fazer um exercício, tá? Hoje eu tenho a Gabi de novo. E Gabi é uma delícia, tá? E Gabi, te agradeço por aceitar o convite, né? E a gente está fazendo esse movimento. É, Então sejam é, todos muito bem-vindos. é sempre uma alegria estar aqui contigo, Lise. É tanta coisa boa que sempre dá frutos quando a gente começa a tecer juntas esses movimentos que enche meu coração de alegria. Gratidão. Seja bem-vindo. Grazi, tu quer começar ou quer que eu dê uma introduzida e depois tu entra? Isso, introduzo o tema e Tá, aí depois eu começo com os exemplos e a visão da alquimia no tema. tá. Gente, é assim, ó, no xamanismo, diz que ele ensina que antes da gente reproduzir uma palavra ou pronunciar uma palavra, a gente tem que entender o poder dela. E parece que falar é muito fácil, né? E falar é muito natural para nós, né? Só que muitas vezes a gente não se dá conta da, do poder que as palavras carregam e principalmente do conteúdo. Então, as palavras elas têm energia e elas têm um contexto emocional. E uma vez que elas forem pronunciadas, elas fogem do nosso controle. Então, tem vezes que tu vai falar e aquilo se dimensiona. Acho que foi a Marina que disse que ficou viciada com as lives. É isso, a gente vicia com uma palavra que faz com que a gente cresça, só que a gente não consegue controlar o efeito dela. Então, ela vai, como se ela fosse levada pelos ventos da vida, sabe? Essa é a importância da palavra. Então, o cuidado da gente ter com as nossas palavras vão fazer com que a gente passe a entender que as palavras têm o poder de construir, de destruir, de maltratar, de edificar e de fazer ir para a vida, tá? Então, assim, por isso que eu comecei a perguntando. A gente fala normalmente do que o nosso coração está cheio. Pensa sobre isso. Do que o teu coração está cheio? Por isso que a primeira pergunta que eu fiz é do que o teu coração está cheio. Quando a gente começa a identificar o que tem nesse coração, então olha para o teu coração, conecta com ele e pensa. E sente, na verdade. Ele tem mais crítica,
ele tem mais generalização. O que é generalização, Liz? É todas as pessoas são iguais, isso sempre acontece comigo. Eu foco no problema ou na pessoa. Ah, mas porque aquela pessoa fez isso. Mas se esse problema não tivesse acontecido, não teria sido assim. Ou eu desqualifico as palavras das pessoas. Então, por exemplo, não, isso não tem nada a ver contigo, a tua opinião não me interessa. Quando eu começo a ter situações, vivências, quais são as minhas atitudes? O que o meu coração tem mais? Pensa. Eu e a Gabi estava falando sobre o que é mais importante, né? As palavras ou os fatos? Mas as palavras são tão importantes quanto os fatos. Vê se isso faz sentido para ti. Porque as palavras, elas podem dividir as pessoas, dividir uma nação e as pessoas, e elas também podem aproximar. O quanto as tuas palavras se aproximam das outras pessoas. Começa a pensar sobre isso. Mas não é só, meu coração está cheio de perguntas e dúvidas. A gente vai ver o que tem dentro dele. A gente vai conversar sobre isso. Então, assim, o quanto eu falo as coisas, mas também de que forma eu falo. Isso é muito importante. A forma como eu falo, o tom da minha voz, a minha expressão, ela conta muito. Porque a palavra falada, na teoria da comunicação, é só 7%. Os outros têm 53% que é dessa linguagem corporal, não verbal. É o tom da minha voz. Então, eu falo alguma coisa, mas o tom da minha voz diz muito. Sabe quando alguém diz para nós assim, queridinha? Sabe o que ela está dizendo, né? Ela tem vontade de te pegar pelo pescoço. Então, qual é o tom da minha voz? Eu preciso entender que não é só o meu conteúdo referencial de informação, mas é principalmente o meu conteúdo emocional que está indo. Então, qual é o conteúdo emocional que eu coloco na minha informação? Eu preciso entender isso, tá? E dentro da visão sistêmica, gurias, o que acontece? Para o Bert, as palavras, além de comunicar, e isso eu acho... Gente, quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei tão emocionada. Por isso que eu estou perguntando do que tem o teu coração. Porque o Bert diz que além da palavra comunicar, a palavra está a serviço da troca. Então, ela consiste no dar e receber. O que tu está dando? Por isso que eu perguntei, o que tem dentro do teu coração? Isso é muito importante. Porque esse dar e receber vai revelar coisas sobre o outro que tu não conhecia. Ele se coloca à disposição para partilhar contigo, que é isso que eu estou fazendo, eu e a Gabi estamos fazendo hoje, tá? E vai criar uma ligação de confiança ou desconfiança. Então, volta lá. O que tem no teu coração? O que carrega o teu coração? Alice, não estou entendendo. Espera que a Gabi vai te dar exemplos. E a gente vai fazer esse movimento. Então, e a palavra, gente, assim, ó, além de toda essa comunicação não verbal que a gente tem, que é essa forma de como eu disse e como eu me expressei, tá? Porque uma coisa é a informação do conteúdo. A outra é o conteúdo emocional que eu coloquei, tá? Então, às vezes as pessoas falam as coisas pra gente e a gente não ouve. Porque a palavra, além dela ser ouvida, ela precisa ser vista e ela precisa ser sentida. Então, por isso que às vezes alguém fala alguma coisa pra ti, tu diz, meu Deus, caiu tanta ficha, mas tanta ficha, que é inacreditável. E às vezes tem gente que fala um monte de coisa pra ti e tu não ouve. Porque a palavra, ela vem de fora para dentro. Mas quando ela entra em ressonância com a tua alma, tá? Ela faz um movimento na alma, ela cria um movimento na alma. Então, se eu disser para ti assim, ó, pensa numa maçã.
É óbvio que eu acho que tu pensou numa massa verde. A gente já pensa, talvez a gente já sinta o sabor. A gente precisa de uma imagem interna também. Então, as palavras, elas têm um processo de fazer com que... O meu tô decepcionado, o coração tá decepcionado, também faz. Então, as palavras, elas criam, elas fazem com que exista um processo dentro da gente dos acontecimentos e das realidades. Elas fazem com que a gente possa introduzir dentro da gente algum efeito dentro da alma. Mas claro que vai ter gente que não vai te ouvir. Então, as palavras, elas vibram e atingem a nossa alma. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando eu falo para alguém, às vezes eu tenho que respeitar o tempo dela, para que isso possa reverberar dentro dela. Então, o que tem dentro do teu coração? Do que o teu coração está falando? Respira. E hoje a gente tem que começar a perceber que a palavra, ela tem que ser ouvida, sentida e vista. E a Gabi vai trazer os exemplos disso. Como é que a gente consegue ouvir uma palavra, ver uma palavra e sentir? Eu tenho um exemplo bem engraçado. Tem um colega que botou assim, ó: as roupas de sair estão com ciúmes. Elas vão encolher, elas estão com ciúmes do pijama, por isso elas vão encolher. O que ele está dizendo? Quando eu li aquele post, gente, me deu na testa, assim. Começou a quarentena, eu só andei de pijama. O que aconteceu? Eu li aquilo, foi visto por mim, eu passei a usar essa maquiagem, que eu juro que eu tô maquiada, eu passei todo dia a me vestir para trabalhar. Então eu me visto e eu me organizo. Por quê? Aquela palavra entrou dentro de mim, ela fez ressonância dentro de mim, tá? Gabi, dá os exemplos. Então, até deixa eu só... Pensei agora em comentar como é que a gente chegou no tema dessa live que se tornou essa coisa assim tão linda. Num princípio, a gente pensou em falar do chakra laríngeo, que é por onde passa a nossa voz, por onde passam as nossas palavras, e é um centro de energia muito importante. E quando a gente falou, o chakra laríngeo fala da criatividade, da expressão. Aí, quando falamos em expressão, me deu um estalo. As palavras. O que a gente expressa com as palavras. E aí eu fui pesquisar nas minhas anotações e lembrei do Masaru Emoto, um professor japonês que faleceu em 2015 e que ele fez várias experiências com água e com arroz. Com água, ele usou palavras e usou música também, é muito bacana. Mas o que mais me chamou a atenção foi a experiência do arroz. Ele fez 3 potinhos de arroz com um pouquinho de água. No primeiro potinho, para o primeiro potinho, ele falava apenas obrigado. Para o segundo potinho, ele falava idiota. E para o terceiro potinho, ele não falava nada, ele simplesmente ignorava. Passaram-se 30 dias e o primeiro potinho ainda estava branquinho e perfumado. O segundo potinho, aquele que ele ofendia, tinha coisas pretas. E o terceiro potinho tinha criado mofo. E eu, meu Deus, como a gente tem poder através da palavra. E até neste tempo de quarentena, né, que a gente tem que conversar até muito mais com os nossos filhos, com nossos pais, como a palavra faz a diferença, né, Nise? Porque é uma demonstração de afeto também. E aí, quando eu estava conversando com a Lise sobre isso, me lembrei até de uma cliente que uma vez me disse que o pai falava muitas coisas ruins, aquele bullying verbal, e aquilo era muito forte, e que ela preferia apanhar em vez de ouvir o pai dizer aquelas coisas para ela. E aí foi
comentando isso que a gente viu, o quão era importante a gente trazer esse tópico hoje para conversar com vocês. Porque realmente a palavra, muitas vezes, faz uma diferença, marca a vida das pessoas. Aí, a partir dessa experiência do Masaru Emoto, eu lembrei também do menino brasileiro, Tiago. Não sei se vocês chegaram a ver, que apareceu bastante na mídia, um gurizinho de 8 anos, e ele fez a mesma experiência, só que com plantinhas. Ele pegou uma plantinha que ele falava coisas boas, e outra plantinha que ele falava coisas ruins. E depois de 30 dias, aquela plantinha que ele falava coisas boas estava linda, mais florida, inclusive. E a plantinha que ele falava as coisas ruins secou. E quando ele se deu conta de que isso tinha sido causado pelas palavras dele, ele começou a chorar. Aquilo toca na gente, porque quando a gente às vezes briga, né, por bobagem, diz coisas ofensivas, a gente não tem noção do quanto pode estar ferindo o outro, né? E às vezes o que uma palavra que outro nos diz e ecoa negativamente ou positivamente é porque vem também de encontro ao que o nosso coração entende, né? Então, foi a partir dessas considerações que com a Liz nós resolvemos costurar essa conversa com vocês e trazer esse exercício que é para a gente, né, poder conversar um pouco sobre como a palavra bate no nosso coração, principalmente, né? Depois ela tem que ser uma ação, mas primeiro, né, bate no nosso coração. E, inclusive, lembrei agora, logo que começou a quarentena, a Lise fez um grupo Poder da Gratidão e logo em seguida a gente fez uma constelação online. E aí a Lise dizia assim, a gente tem que olhar para o que a vida está nos oferecendo e dizer sim. E eu me lembro que eu achei aquilo assim, dizer sim, é um desafio, né? Porque a gente estava começando a entrar nessa loucura de limitações e foi muito engraçado, porque qualquer desafio que aparecia para mim, eu dizia sim, tá tudo certo. E aí eu disse para a Lise, é uma loucura, porque eu me sinto bem, que me sinto forte para encarar os desafios e vejo algumas pessoas em volta de mim que estão dizendo não e estão sofrendo com este momento. Então, foi a partir de todas essas considerações que nós construímos essa conversa que queríamos compartilhar com vocês, para vocês verem como é importante a nossa palavra. A palavra que a gente troca, a palavra que a gente transmite para os outros. Passo a bola agora para minha querida Lise. Tem várias pessoas, obrigada, Gabi. Várias pessoas já fizeram o teste da plantinha. Ele é precioso, gurias. Sabe, eu acho muito bonito. Teve uma cliente minha que fez e me mandou o acompanhamento. Então, não precisa acreditar na gente. Testa. Eu acho que esse é o melhor movimento. E hoje eu perguntei para a Grazi, né, quais são, a palavra cria, exatamente isso. Então, assim, ó, do que o teu coração tá cheio, tá? E a gente precisa saber qual é o nosso repertório de palavras. E aí eu fiz o convite. Gabi, qual é a palavra que tu mais usa hoje? Com as situações da vida, com os acontecimentos da vida, o que é? Qual é a palavra que mais tu traz? E aí tem várias técnicas, várias teorias que falam de muitas maneiras, bonitas até, né? E aí eu comecei a conectar com o que eu digo, tá? Eu digo sempre tudo bem. Qualquer coisa que me acontece, independente de qualquer pressão, temperatura, eu digo tudo bem. E eu também digo sim. Eu digo sim para a vida. E é isso que eu queria que vocês testassem hoje.
A Gabi não contou a história de que ela estava indo, ela não sei o que ela faz todo final de semana, gente, ela inventa de ir para São Gabriel. Toda vez que, Gabi, vamos tomar um café virtual, vou para São Gabriel. Eu disse, eu vou te deixar de mão. E aí o que acontece? Ela foi para São Gabriel e ela tem que chegar muito cedo. Tomei a partido, tá, Gabi? Da história. Ela foi para São Gabriel e ela não imprimiu o voucher, tá? E aí chegou lá e tinha que ter, para embarcar no ônibus, tinha que ter o voucher impresso. E aí ela foi para uma fila, já faltava pouco tempo, e aí em vez dela se desesperar, ela disse, sim. Não, ela disse, como isso pode melhorar? E aí ela se centrou naquele movimento, e o guichê do lado logo em seguida abriu e ela conseguiu embarcar. Então, o que eu quero te dizer? Que as nossas palavras, essas que vão, que droga, que não sei o quê, que aquilo que eu falei, tá? Elas vão afetar a nossa forma de lidar com as situações, porque é energético também. Então, eu quero, na verdade, a gente vai fazer 4 exercícios, tá? E para te sentir os movimentos. Primeiro é assim, ó, eu quero que tu pense em uma situação que é extremamente desafiadora para ti, tá? Respira. Põe os 2 pés no chão e pensa numa situação desafiadora. Depois conta que tem uma produção. Quem achou, dá um joinha aí. Não sei muito dos stick, gente, como é que dá. Bota um joinha. Os comentários da tela, é só clicar na tela e eles param de aparecer para quem fica atrapalhando. Bota um. Quem achou a situação, bota um S de sim. Pensem numa situação. Um joinha. Isso, Marina? Isso. Isso, Angela. Isso. Conecta com essa. Perfeito, gurias. Os 2 pés no chão. E diante de uma situação desafiadora para ti, pensa agora qual é a primeira palavra que tu fala. Ou a primeira frase. Gurias, obrigada. Agora a gente começa o exercício. Obrigada pelo partilhamento. Obrigada. Entra em contato com essa situação desafiadora. O que tu costuma dizer? Eu vou te falar, tá? E tu concentra na minha voz. Eu vou falar e tu vai deixar entrar aqui no coração. E se vier uma imagem, tá tudo bem. Lembra? A palavra ela precisa ser ouvida, ser vista e ser sentida para criar uma vibração na alma, para que a gente possa fazer um movimento também na alma. Então, essa situação difícil que eu conectei, a palavra que eu digo é difícil, só sente. Eu não consigo, droga, tudo de novo. Por que isso está acontecendo comigo? Respira. Olha como fica o coração. Percebe aqui no meio, ó. Percebe como fica a garganta. Respira. Puxa a respiração. Vai ficando difícil, né? Que a vida não é como eu quero. E fica pesado, exatamente isso. Respira. Agora a gente vai pegar pesado, isso mesmo. Pesado, por que está acontecendo comigo? Fica difícil, exatamente isso. Agora pensa, entra em contato com uma situação que te deixou extremamente insatisfeita. Tu queria um resultado e não foi aquele resultado. Eu não aguento, e aí ouve as minhas palavras. Eu não aguento mais isso, eu odeio isso, devia ter sido diferente. Deixa reverberar.
olha a situação. Fica triste também e dá dor. Exatamente isso. Respira. Respira. Tranca a garganta. Exatamente isso, Carla. Toda vez que eu digo não para a vida, eu vou ter esse movimento de peso. Eu vou trancar, vai ficar pesado, vai ficar difícil, tá? Agora pensa, tá? Respira, faz uma respiração profunda. Conecta com a tua luz interna. Já vai passar a dor, tá, gurias? Já vai deixar de fugir. Fica aí na live, espera um pouquinho, vai fugir. Respira. Agora pensa, dá um aperto, Tef. Agora pensa numa situação onde tu foi muito feliz, onde aconteceu tudo aquilo que tu queria e que tu te sente extremamente grata. Conecta com essa informação. Respira. Percebe? Conecta com essa emoção. Percebe como o coração abre? Ficou leve? Como ficou o coração? Se ficou leve, bota aí. Ó, a gente começa a respirar aliviada da situação. Quem ficou leve, bota um L ou bota um joinha. Respira. Leve, melhorou. Ó, Coisa boa. ficou leve, exatamente isso. Feliz. Que bom. Leve, feliz. Isso, viu? Tem problema, a gente vai. Quem não conseguiu, a gente vai testar agora e a gente vai sentir, tá? Ai, que Ó, bom. Que ouviu coraçãozinho. as Ai, gurias que lindo. falando. Isso, mais serena, tá? Ah, Leve, isso. bom Perfeito. horizonte. Ó, a gente fica satisfeita e feliz. Ó, viu? Fica leve. Agora, a gente vai conectar com aquela primeira situação desafiadora. Aliviou a garganta, é isso mesmo, Carla. A gente vai voltar para aquela situação desafiadora, tá? Aquela onde era difícil para mim. Respira, põe os dois pés no chão. Aquela onde era difícil para mim, onde eu não conseguia, onde isso estava se repetindo. Por que que isso está acontecendo comigo? Respira e entra em contato. Respira. Eu sei que fica difícil de respirar. Concentra no teu coração. E tu vai dizer assim: obrigada pelo que você veio me ensinar. Respira e diz: obrigada pelo que você veio me ensinar. Respira. Eu agradeço como foi. Respira. Eu agradeço como foi.
E agora eu faço algo de bom com isso. Vem voltando. Percebe que fica agora dessa situação quando eu disse obrigada pelo que você veio me ensinar. Ficou bom, né, Tigi? Foi como foi. Percebe como ficou. Tu viu que o corpo vai expandindo? E agora eu faço algo de bom. Quem ficou, quem sentiu a diferença, coloca sim, nossa, deu para respirar. Deu para respirar. Gabs, a gente tem que. Ficou estranho, livre. A gente precisa conectar. Agora eu melhorei. Isso, espirrei. Alívio, isso mesmo, Marina. Bem mais leve. Toda vez que vier alguma coisa para mim, em vez de eu ficar espraguejando, em vez de eu ficar me desapeguei, em vez de eu ficar, deu para respirar, em vez de eu ficar lutando contra isso, se eu entrar em contato com isso, a possibilidade de solução, de resolução é mais rápida para mim. Forte e libertador. Me senti mais exatamente isso. Quando eu preciso entender que a vida ela é o que ela é. Ela vai se apresentar, por mais que tu faça um manual de instrução, por mais que tu faça projeto de viabilidade, por mais que tu faça, controle tudo, a vida vai chegar e vai fazer do jeito dela. O corona é exatamente isso, a prova disso para todos nós. Então eu tenho que lidar com isso que está acontecendo comigo. E eu tenho que escolher. Louco isso, é louco mesmo, Gabi. E eu preciso, porque tive uma intuição do meu trabalho, a gratidão abriu uma porta. Sim, é isso. Eu preciso começar a agradecer o que vem. Dentro da visão sistêmica, tudo acontece por um motivo e é sempre para equilibrar o amor. Então, para a visão sistêmica, tudo é amor, mas o amor adoece. E aí eu preciso reconciliar isso no meu coração com um outro olhar. Então, o nosso convite, meu e da Gabi, esse domingo, a gente fez no domingo exatamente assim, ó, para que essa semana tu escolha dizer sim. Tu escolha olhar para aquilo e agradecer. Por mais dolorido que seja. A gente precisa encontrar uma forma de começar a dizer sim para a nossa vida. E foi isso que a Gabi estava pensando. A gente precisa começar a olhar para a nossa vida e dizer sim para as circunstâncias, para a gente poder atravessar elas com leveza e com mais recurso. Então, o convite dessa semana é sim. E aí eu quero que cada um coloque o sim para a sua vida. É só essa semana, depois pega o ritmo. Então começa a dizer sim. Diz sim para as coisas que te doem, diz sim para as coisas que ficam complicadas, diz sim para aquelas coisas que tu não consegue controlar, diz sim para as situações que tu não consegue, diz sim para as pessoas que tu quer controlar, diz sim. E aí tu vai perceber que o campo não vai ter tanta resistência. E tu vai começar a te comunicar melhor com as pessoas. E isso é fundamental. Porque aí o outro vai estar te ouvindo. Eu lembrei agora, gente, eu até devo uma foto para a Angélica. A Angélica vai estar conosco, acho que na próxima terça, falando sobre saúde, tá? Sobre os sintomas. E a gente fez. A gente apareceu lá na minha formação uma mãe que estava com dificuldade com a filha. Imagina uma filha adolescente, o desafio é o projeto do Sim, isso. Corina, uma mãe, tá? Uma mãe e uma filha adolescente. Toda vez que a mãe, e isso foi colocado na constelação, tá, gurias? Eu vou pegar os bonequinhos. Gabi, fala aí que eu vou pegar os bonequinhos. Tá bom. Olha só, quando a gente diz sim, a gente trabalha com a gratidão.
E aí eu lembro vocês que o primeiro potinho de arroz com Masaru Emoto, né, ele tinha na experiência dele, ele agradecia. Ele trabalhava a gratidão com aquele potinho. E esse potinho ficou lindo, inclusive perfumado, depois do exercício de gratidão. Então, às vezes, parece, né, sei lá, papo de político ou discurso assim para, né, para vender, mas gratidão, até a gente praticar a gratidão no início às vezes dói, porque às vezes a gente não entende por que a gente tem que agradecer. Mas à medida que a gente vai agradecendo, vocês vão ver, fica mais fácil. E é um hábito valiosíssimo. Tudo começa a fluir através da gratidão. Dizendo sim, tudo flui de uma forma linda. Fica assim. É agradecer o que é, gente, tá? É agradecer o que veio. O que aconteceu? Lá no curso, tá? Eu acho que a Grazi tava. A Grazi lembra. Grazi, lembra, me fala se tu lembra, põe sim. Gurias, é assim, ó. Quem já foi adolescente um dia sabe, tá? Então, assim, ó, era uma mãe com uma dificuldade com uma adolescente, tá? E elas não conseguiam se comunicar de jeito nenhum. Então, assim, imagina as duas. Aqui tá as duas vermelhas, tá? Quanto mais a mãe entrava em atrito, mais essa filha crescia, tá? E mais essa mãe diminuía, tá? A Grazi lembra. Lembra, Grazi? Eu tenho que achar as fotos para mandar para Angélica. Aí essa filha crescia, essa mãe diminuía. E aí a Brigitte ia trocando de mãe para botar a guria menor. As mães caíam. E caiu, eu não sei quantas mães teve ali, gurias. Porque precisava de um estado de adulto. Saber ouvir o que é essa adolescente. E essa adolescente, ela se transformou em todas as versões maiores da mãe, tá? Então, não havia uma comunicação, porque a palavra não atingiu o coração. Quando essa mãe centrou no adulto, e é isso que eu tô te dizendo, quando a gente escolhe dizer sim, então tá, é essa situação, e aí já tava na 14ª, sei lá, foi muita mulher, a situação original era essa. Quando essa mãe entendeu a posição dela de adulta e a importância da palavra dela para essa menina, o que aconteceu? A mãe troca o estado. E aí ela se mantém firme. E aí, essa menina altera o movimento dela de alma. E se aproxima da mãe. E, Gabs, não é só com mãe, é com todas. Esse exemplo foi porque aconteceu no curso e foi muito profundo. Então, toda vez que eu quero ficar falando, justificando, e às vezes eu uso as palavras mal colocadas, e aí eu crio mais atrito. Eu preciso entender, será que essa palavra que eu vou usar agora, ela contribui para o crescimento desse indivíduo? Será que ele tem capacidade de ouvir o que ele está me dizendo? Por exemplo, eu preciso fazer exercício, eu tenho mania de limpeza. Tá? Eu não posso suar, não posso fazer nada. E nunca tinha entrado na minha cabeça feito sentido para mim caminhar. Porque se eu estou caminhando, se eu estou fazendo exercício, eu estou deixando de ler. Isso que o meu marido me ajudou a fazer todas as estruturas para eu poder caminhar. Não fazia. Tá? Aí agora, fazendo uma pesquisa para um material de casais, veio na minha cabeça, lendo, o Einstein diz assim, ó, se tu não dormir, se não fizer exercício, o teu cérebro não vai funcionar. Foi mais ou menos isso que ele disse. Meu Deus, o que eu tenho mais de precioso em mim? Adivinha o que eu tenho mais de precioso em mim que eu acho arrogante? O meu cérebro! Porque eu me acho muito sabida, nem tão sabida, mas assim, acho que a única coisa que eu tenho que é o meu cérebro.
E aí isso introjetou. Daí eu fiquei pensando, puxa, mas será que ninguém me disse isso? Sabe? Aí eu lembrei que a Nutri, a Cris tá aí, a Cris Tá. disse pra mim, Lise, tu precisa fazer exercício, porque daí ela pegou o meu gancho. Tu precisa fazer exercício, porque senão teu cérebro não vai funcionar. Só que na época não entrou. Foi entrar agora, porque isso depois de 300 anos, tá? Foi entrar agora, porque estava muito ligado com o meu trabalho. E aí aquilo entrou. Então, por isso que é tão importante. O que que tu carrega dentro do teu coração? Do que ele tá cheio? E quais são as perguntas quando tu focas nas tuas situações, tu tá olhando com crítica, tu tá generalizando, tu tá com foco só no negativo, ou tu tá desvalorizando as coisas? Eu preciso começar a dizer sim, só sim. Para sentir gratidão é dizer sim, é preciso deixar de comparar e julgar. Corina, não, são dois passos diferentes, tá? Porque é difícil. Então, o primeiro movimento é usar a palavra. Que se eu for te explicar, te justificar, que tu não pode comparar, que tu não pode julgar, tu não vai dar nem bola para mim, Corina. É que nem eu no exercício. Mas se tu fizer a ação de dizer sim, é o que é. O cérebro vai dizer, nossa, ela enlouqueceu. Tu tá colocando uma nova informação no teu cérebro. E aí é que tu vai conseguir dar um passo seguinte. A gente dá um passo de cada vez. Por isso que eu fiz vocês sentirem. Porque não adianta eu estar explicando as coisas se vocês não sentirem. Porque daí quando vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão dizer, mas peraí, a Lise disse que eu tinha que... A Lise e a Gabi disseram que eu tinha que dizer sim. Sim. Então eu não tenho como mudar, eu vou dizer sim. Consegui entender, Corina? Isso é muito importante, A tá? Cris colocou também que gratidão é amor. Eu também acho, Cris. Quando a gente começa a agradecer e dizer sim com exercício, né, com passar, a gente transforma o nosso coração e amar e sentir amor fica muito mais fácil. Obrigada. Exatamente isso. Transforma em amor e a gente começa a olhar para o outro com colaboração, que é o que ela botou, a nosso É, favor. exatamente. Guria, não é um exercício difícil. Eu só preciso. Liz, não sei fazer. Sabe fazer porque eu te ensinei. A situação tá difícil, eu vou olhar para ela. E eu te dei duas situações, aquelas que são um desafio e aquelas que tu te desagrada. E tu tem uma conexão, tu tem uma âncora do que é positivo. Então isso é muito importante, tá? Essa era a nossa mensagem, minha e da Gabi, para que a gente começasse, o domingo sempre vai ter isso, uma mensagem para te elevar para o mais vida, tá? São pequenos movimentos, pequenas contribuições, Lise e sai. E exatamente isso. Quando eu começo a dizer sim para a vida, a Gabi falou, eu saio da vítima e vou para a vida. Essa é uma mudança de chave que a gente não percebe, gurias. A gente para de criticar, a gente para de depreciar, de desqualificar, a gente para de generalizar, a gente começa a olhar um todo, e esse todo é muito precioso, tá? Então, assim, aos domingos, a gente vai fazer esse movimento, para que tu fique com a tarefa durante a semana, tá? Essa semana, a tua tarefa é dizer sim. E automaticamente, tu vai começar a sair da vítima, tá? Gabi, algum recado a mais? Sim, eu digo sim. Não, que até queria comentar com vocês que dentro de todas as coisas que foram surgindo a partir dessa nossa construção da live de hoje, eu disse para a Lise, a nossa sincronicidade é algo. As astrólogas que estão nos assistindo, qualquer coisa me corrijam, mas o Sol entrou em Gêmeos, e Gêmeos fala em comunicação, troca. Qual é a maior comunicação, a não ser pela palavra? E ontem não, sexta-feira, entrou a Lua Nova. A Lua Nova traz sempre a mensagem de início.
E então eu disse, Lise, nós temos que convidar essas nossas queridas que estão nos assistindo a semearem. É o momento de semear. Vamos semear palavras, né? Vamos semear o sim, a gratidão, começar a aproveitar essa energia que está disponível para nos conectarmos com as palavras, com o sim, com a gratidão e fazer uma nova história. Todos os dias a gente pode fazer uma nova história para nós. E o melhor jeito, para mim, né? Agora eu estou contribuindo assim, na minha experiência, é dizendo sim. Gratidão. É isso. E aí eu Então, lembrei. A lua nova fala também de sol e lua, né? Porque as duas estão juntas, então é uma oportunidade também de estudar e fazer autoconhecimento. E a Alice está com uns encontros que do MAI, né? Que é uma caminhada de autoconhecimento. Para quem tiver na dúvida do que fazer para começar este mês, fazer essa caminhada, esse movimento lindo, tá aí uma super dica, tá? Então são 2 exercícios, fazer o MAI e praticar o sim. não. Gente, o MAI está lançado mesmo. O MAI é o Mapa da Autoestima, é o primeiro movimento de amor e de autocuidado. A gente vai descobrir onde é que está o meu movimento interrompido, tá? E a partir daí eu vou estabelecer uma relação de afeto comigo, com o meu sistema familiar e com o outro. Para fazer o MAI, a gente precisa querer crescer, porque ele é muito trabalhoso, assim, mas ele é maravilhoso. As pessoas que fizeram foi lindo, tá? Vale a pena, tá? Mas tem que ter um chamado interno. Mas qual era o nosso movimento hoje? É que tu tome consciência das tuas palavras, que tu entenda que cada palavra que tu carrega, elas podem semear, elas podem germinar e frutificar. Então, eu preciso começar a me responsabilizar pelas minhas palavras. A Deia fez o MAI e adorou. Tem os depoimentos lá. É muito, muito, muito bonito. Eu sou suspeita, gente. Assim, eu não fiz um curso online, ele tá pelo WhatsApp, porque eu acompanho todas as pessoas. É muito, muito, muito bonito. E a inscrição é até segunda, tá? Então, eu acho que é isso. Alguma coisa a mais, Gabi? Não, era isso. Eu acho que foi bem produtivo. O pessoal está colocando coisas lindas aqui. Muito obrigada por todas as contribuições de vocês, por terem se colocado a fazer esses exercícios e né, ceder um espaço de tempo do dia de vocês para juntas tentarmos transformar todas essas coisas, esses desafios que a quarentena nos traz. E então é isso. Eu nem está Muito no mar. obrigada. Tá? Obrigada. Fica a lição de casa de sim, tá? Sim para todas as situações, tá? Pode deixar feedback no direct para mim e para Gabi. Todo domingo a gente vai trazer esse movimento. A gente fazer um pequeno passo para a gente olhar, para a gente ir para mais vida, tá? E a gente vai criando. Então, o MAI está aberto, o MAI fecha as inscrições agora. A Eunice falou que tá, quem tá vai amar. Então, um beijo no coração e até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.